Boa tarde, amigas e amigos do Oração Ação. Irmãos, junto ao nosso irmão maior, Jesus Cristo. Excelente estarmos em tão boa companhia, uns dos outros e do nosso irmão, não é? Que assim seja sempre. Sempre o que quer que aconteça em nossas vidas, que a gente não tem ideia, aqui na carne, é claro, será sempre muito melhor se vivermos em união, em amizade, em fraternidade. Muito, muito bom estarmos juntos. É o Oração Ação se reunindo novamente, ensaiando, exercitando pela cooperação a amizade, pela amizade a fraternidade, e pela fraternidade, ainda que muito lá na frente, vivenciaremos e alcançaremos o amor puro. Que assim seja, dentro do tempo de cada um, mas um passo seguramente a cada momento. Um passo seguramente sempre que possível. Não podemos desejar felicidade maior, não é? Muito bom, muito feliz por estarmos juntos. Hoje vamos conversar a respeito disso mesmo. A afinidade, a cooperação, a fraternidade entre espíritos elevados. O capítulo 2 da quarta parte desse O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele nos traz a questão da vida futura, as punições, os prazeres futuros, para nós entendermos a lógica espiritual para além dessa lógica material que nos aprisiona, que nos condiciona a todos, não é? Conhecendo a vida verdadeira, sem as ilusões próprias da inferioridade e da matéria, porque é isso que nos condiciona a todos, a toda essa humanidade na Terra, a inferioridade que nos caracteriza. Não há por que nos enganarmos, usarmos outras palavras. Somos seres primitivos. Querer disfarçar a situação, querer negar a nossa primitividade, só nos prejudica. Entender essa nossa condição, mas focarmos o nosso momento na boa vontade, na abertura, na lucidez, na coragem de enfrentar o que precisamos enfrentar com a mais estreita e profunda amizade, fraternidade, é o que nos move. Estamos em exercício, é a nossa lição de casa que nos prepara para as provas. Vamos para o nosso estudo em grupo? É um estudo em grupo. Vocês lembram de fazer isso na escola? Os amigos se reuniam para estudar em grupo e se prepararem uns aos outros para as provas. É exatamente o que estamos fazendo agora. Estudo conjunto, sob a orientação ainda de educadores luminosos, como exercícios para as provas que iremos passar, nada ameaçadoras, nada amedrontadoras, provas que apenas cumprem a função como é das provas dentro de qualquer
projeto pedagógico, de avaliar o estágio de cada aluno e poder situar cada aluno no seu estágio, no ambiente mais propício e na técnica, na pedagogia mais apropriada. É contraprodutivo, é descaridoso colocar uma pessoa, tanto um aluno que já tem conhecimento para estudar novamente o que ele já aprendeu, é desestimulante, quanto também é desestimulante colocar um aluno que não aprendeu a base em aulas de ensinos mais avançados. Será o burro da classe, será o inadaptado, o deslocado. Aliás, ambos estarão deslocados. Nós somos os alunos que se reconhecem atrasados, mas que temos amizade entre nós e que podemos, nessa comunhão, nesse estudo, nessa prática de nos preencher e transbordar de luz, de boa intenção, de coragem, avançarmos dentro do que nos é possível. Nada mais, nada menos. Sem ansiedades por dar o passo maior que a perna, sem comodismos que nos atrasam. Somos nós. Que assim seja para todos nós. Hoje vamos estudar a questão 980. Nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta: a afinidade que une os espíritos do mesmo grau evolutivo constitui para eles uma fonte de felicidade? A pergunta não especifica, mas está trabalhando a afinidade que une os espíritos de boa vontade, os espíritos lúcidos. Então, a afinidade que une os espíritos do mesmo grau evolutivo constitui para eles uma fonte de felicidade? O que vocês acham? A união dos espíritos, respondem os amigos espirituais de Kardec. A união dos espíritos comprometidos com o bem. Veja de que espíritos estamos tratando. Não se fala aqui da união de espíritos nas falanges trevosas, em projetos de vingança, em projetos de obsessão, em projetos de manipulação, dominação, disseminação do mal na Terra, porque há. Mas esses grupos, como todos os grupos de promoção das sombras, do mal, da violência, da dominação, eles não têm propriamente um elo, uma confiança entre si. Existe um terror, uma tensão, uma angústia, um medo permanentes, uma desconfiança permanentes. Aqui nós estamos tratando de espíritos comprometidos com o bem. Então, a união dos espíritos comprometidos com o bem é para eles uma das maiores felicidades. Porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Aqui nós podemos colocar em nossas telas mentais a imagem de um triângulo, de uma pirâmide, que tem a sua base larga e tem o seu cume extremamente reduzido. Essa imagem nos serve para falar que da multiplicidade
que caracteriza os primitivos, cada um apegado numa identidade diferente, como nacionalidade, religião, sexo, ideologias. Só na primitividade nós vamos encontrar espíritos apegados a essas fragmentações da humanidade. Então, isso quer dizer que na primitividade, onde nós nos situamos, somos todos muitíssimo diferentes uns dos outros. Mas, usando a figura do raio-x, podemos dizer que apesar de sermos realmente, num olhar superficial, todos muito diferentes uns dos outros, ao raio-x seremos todos muito parecidos, muito semelhantes, não é assim? Então nós também, na primitividade, teremos identidades, características, apegos, que nos darão essa aparência de sermos muito diferentes uns dos outros, mas conforme formos evoluindo, iremos nos aproximando uns dos outros, diminuindo essa diversidade. É como se a evolução fosse um despojar-se, um desapegar-se de falsas identidades. Conforme cresce a criatura, para crescer a criatura, ela precisa desapegar-se dessas falsas identidades e focar a sua jornada no essencial. Porque, é claro, nós não somos homens, nem mulheres, nem brasileiros, nem estrangeiros, nem católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, nem negros, nem brancos, nem de esquerda, nem de direita. Tudo isso é sinal de primitividade. Nos desapegamos disso tudo como um balão se desapega dos sacos de areia pesados para poder subir, como um foguete se desapega de suas partes mais pesadas e maiores para poder alcançar grandes alturas. Somos assim. A nossa evolução requer esse desapegar-se. Porque isso mostra como a identidade consistente, profunda, é difícil na primitividade. Porque para termos identidade na primitividade, precisamos dos semelhantes na superficialidade. Brasileiros serão mais felizes entre brasileiros, homens machistas serão mais felizes em grupos de homens, brancos entre brancos, negros entre negros, católicos, evangélicos e espíritas. Não é assim? A evolução, o crescimento, que é sair desses egoísmos individuais e coletivos rumo à diversidade, aprendermos com o diferente, crescermos com o diferente, fazermos ao diferente o que gostaríamos que o diferente nos fizesse. Essa expansão do eu sou, esse desapego do eu sou das querelas e falsas identidades humanas, rumo à verdade do ser, porque nós de verdade
somos espíritos. Única e simplesmente espíritos, sem sexo, sem nacionalidade, sem ideologia, sem religião, sem raça, sem classe social. Quanto mais evoluído o espírito, menos apegado a isso, um espírito de média elevação já terá como algumas lembranças de outras vidas, e em cada lembrança dessa lhe traz como que uma roupa espiritual, de forma que, lembrando-se de uma determinada vida, ele pode se vestir de mulher ou homem, de branco ou negro, rico ou pobre, brasileiro ou de outra nacionalidade. Por isso que não devemos nos iludir com a linguagem pobre, com o linguajar inculto, por exemplo, dos pretos velhos, dos caboclos. Porque essa é apenas uma roupa de espíritos elevados, frente a nós elevadíssimos, que poderiam ter escolhido outras roupas, mas usaram essa exatamente para nos ensinar simplicidade e humildade. E alguns espiritualistas, alguns espíritas mesmo, teimam em diminuir essas figuras, esses instrutores. Mas quem sai diminuído desse preconceito é o próprio que preconceitua esses amorosos espíritos. Lembremos-nos do que foi falado a respeito de Jesus pelos orgulhosos da época. De Nazaré? O que de bom pode vir de Nazaré? Judeu? Os romanos pensaram. Por que Jesus escolheu uma condição pobre, de uma região diminuída entre os judeus, numa nacionalidade, a judaica, que era minoritária, muito mal vista dentro do Império Romano, dentro do mundo? Por que tanta humildade, tanta simplicidade, tanto desprestígio perante os homens, na condição, na roupagem que ele escolheu? Foi à toa? Pense você. Por que Siddhartha Gautama, o Buda, escolheu sair do status elevado, assim como Francisco de Assis, e tornar-se um pedinte nas ruas, um andarilho? Coincidência? Por que João Batista escolheu andar no deserto comendo gafanhotos, mel de abelha, vestido de pele de animais? Porque Francisco Cândido Xavier escolheu essa postura, essa posição social de quarta série, de interior de Minas Gerais, de um corpo tão deficitário? Não é coincidência. Alguma lição preciosa há em termos disso tudo. E todos esses, como vocês veem, luminares de altíssimo gabarito, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todos escolheram a simplicidade e a humildade. Por quê? Porque conforme se elevam, as almas confluem, se tornam semelhantes entre si. Os primitivos, inclusive os primitivos que os seguem, brigando entre si, disputando entre si, mostram como na primitividade nós trabalhamos com a divisão, com a desunião, com a fragmentação, e como na elevação há uma comunhão, uma fraternidade. Não é bonito isso?
Então, a união dos espíritos comprometidos com o bem é para eles uma das maiores felicidades, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Nos mundos totalmente espiritualizados, eles formam famílias unidas pelo mesmo sentimento. E é nisso que consiste a felicidade espiritual. Na Terra, os homens também se agrupam por categoria e sentem-se felizes quando estão reunidos. A afeição pura e sincera que experimentam é uma fonte inesgotável de felicidade. Porque não existem hipócritas nem falsos amigos. Claro que entre os homens, dada a nossa primitividade, dada a matéria, é muito relativo isso, mas entre os grandes espíritos, na pátria espiritual, sem o corpo e já bem relativizados em termos de ego, a afinidade é mais espiritualizada, mais feliz. Ainda que nunca ociosa, nunca parada como o paraíso teológico, mas ativa, trabalhadora, servidora. Os maiores serão sempre, segundo Jesus, aqueles que mais servirem. Símbolo da primitividade humana é exatamente essa suposição de que a felicidade está em não trabalhar e não fazer nada, como no paraíso, como na aposentadoria, como na riqueza. Esses nossos símbolos vazios, falsos de felicidade mostram a nossa primitividade. A verdadeira felicidade, a verdadeira evolução é trabalho, é serviço, é ser útil, é estar a serviço da luz. Que bom distinguir isso, que bom perceber isso, porque assim nós nos estimulamos e nos propomos a trabalhar, a sermos úteis, a transbordar aqui e em todos os lugares que nós estivermos. Na família, no trabalho, no trânsito, na rua, em qualquer lugar podemos ser úteis. Não é assim? Então sejamos preenchidos dessa vontade de servir, desse objetivo tão lúcido e tão crístico. Transbordemos esse estímulo para encorajar e elucidar o máximo de almas na Terra. Que todos os nossos colegas de encarnação, nossos 8 bilhões, que todos os espíritos mais afetos à nossa esfera, recebam esse transbordamento, esse vulcão de luzes, de encorajamento e de lucidez, para que aceitemos os convites que a vida nos faz a cada momento, de servir e sermos úteis. Ouvindo os amigos espirituais, os anjos de guarda, que nos servindo e nos sendo úteis, nos estimulam a também servir e sermos úteis. É o milagre da multiplicação do amor. Que esse milagre banhe toda a terra, cure a multidão dos pecados, ensine, cure, encoraje, sirva, como Jesus serviu e todos os luminares que estiveram na terra. Graças a Deus. Muito, muito, muito bom. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco aqui nesse momento. Paulo Antônio dos Santos, boa noite. Paulo, seja muito bem-vindo. Mônica Silva, Andréa Santos. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, nós estimulamos que estabeleçamos pelo nosso coração e pelo nosso entendimento, canais de ligação para
levarmos essa luz o mais distante possível. Mônica lembra também das vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Lembramos especialmente dos incêndios nos Estados Unidos, das guerras na Ucrânia e na Rússia, das pessoas que são vítimas de ditaduras, de apreensões, de medos, de tiranias, como a do crime organizado, como a do crime por toda parte, como das tiranias políticas, do capitalismo, do comunismo, do socialismo, do liberalismo, de todas as partes, como as tiranias religiosas, as tiranias familiares, que todos que sofrem na Terra, elevando os seus pensamentos, recebam esse encorajamento e essa lucidez, ferramentas fundamentais para atravessarmos todas as nossas provas com sucesso, com luz, com cura e com aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Dando o nosso boa noite então a Mônica, a Mari Pereira e a Enir Cajazeira. Muito, muito bom estarmos aqui. Se você entendeu que faz sentido esse nosso momento, que fez sentido, que teve utilidade, compartilhe essa utilidade, transborde, repasse, multiplique. Porque esse pão que veio do alto pode e deve ser tomado por nós, repartido e compartilhado. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até amanhã.